Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos, queridos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da fonética dentro da gramática da língua portuguesa. A fonética, no caso, inserida na fonologia, que o primeiro capítulo é o de fonologia, estudo do fone, estudo do som. Mas quando nós trabalhamos a maneira de emitir esses sons separadamente, como eu já mostrei para vocês, a questão do voltavam, o ão, ou então a questão do mamãe, o M inicial, que é bilabial, mamãe. Esses detalhes, essas peculiaridades dos mínimos sons é a fonética dentro da fonologia. Não se preocupem, porque nos programas de concurso não há exigência da fonética. Nós, na realidade, trabalhamos com vocês, alunos, para que vocês compreendam pequenas diferenciações, como o caso do som do M final nasal, formando um ditongo decrescente, ou do M inicial bilabial. Não se preocupem tanto com esses detalhes, o importante é que vocês reconheçam que, normalmente, por exemplo, os verbos na terceira pessoa do plural, quando nós trabalhamos o passado, o pretérito, a tendência é que eles formem os ditongos nasais, porque vocês encontram o AM, que nós já estudamos, e às vezes não reconhece que sonoramente se trata de um ditongo, porque nós temos uma vogal A e o M, que é consoante. Voltavam, voltaram, certo? Depois estudaremos as conjugações verbais e veremos isso também. Na aula de hoje, continuamos com a fonologia e destacando alguns detalhes da fonética, ou seja, a pronúncia correta do som. Nós já vimos a questão da sílaba mais forte, do acento tônico, ou seja, a ênfase, aquela sílaba que tem mais força, e o acento gráfico. Lembrem-se, a sílaba com acento gráfico tem um acento tônico, mas não é toda sílaba com acento tônico que terá um acento gráfico. Já vimos, já estudamos isso aí. A tonicidade pode acontecer nas palavras de uma sílaba, que podem ser monossílabos átonos, mais fracos, dependentes de outras palavras dentro da oração, assim como nós temos a questão do monossílabo tônico, aquele que tem uma força maior e é independente das demais palavras dentro da oração. Além deles, nós temos os dissílabos, trissílabos, polissílabos, que podem ser oxítonos, tonicidade na última sílaba, acentuados ou não, já vimos algumas regras. Os paroxítonos, tonicidade na penúltima sílaba, também já vimos as regras, acentuados ou não. E os proparoxítonos, tonicidade na antepenúltima sílaba, sempre acentuados. Então, quando se trata de sonoridade, de tonicidade da sílaba, é esta divisão que nós temos. Nós não temos nas palavras da língua portuguesa uma sílaba na pré-antepenúltima, que seria uma bisesdrúxula. Mas, quando nós temos formas verbais que a elas são agregadas pronomes oblíquos, nós podemos ter uma bisesdrúxula. Que negócio é esse, professora, da bisesdrúxula? Seria contarmos a tonicidade de uma sílaba a partir do pronome que é colocado no final da forma verbal e encontrarmos a tonicidade na pré-antepenúltima sílaba. Uma sílaba antes do que seria no caso de uma proparoxítona. São casos diferenciados, são aquelas observações nas anotações de vocês, que quando cai numa prova, é o mínimo que vai fazer. A maioria dos alunos não estuda esses casos diferenciados, esses casos especiais. Mas vocês aqui do nosso Eu Quero Passar, vocês vão ter todos esses casos especiais, esses detalhes, porque nós trabalharemos com vocês. Aquela questão que é a pegadinha para testar um conhecimento além está exatamente nesse tipo de tópico, nesse tipo de ponto a ser abordado. Vamos olhar na teoria e os exemplos para vocês entenderem bem. Observação.
Na língua portuguesa, a sílaba que carrega a tonicidade pode aparecer em 3 posições diferentes. Já expliquei para vocês. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Consequentemente, as palavras recebem a classificação estudada. Oxítona para a última, paroxítona para a penúltima, proparoxítona para a antepenúltima sílaba. Não há palavras com acento na pré-antepenúltima sílaba, ou seja, palavras bisesdrúxulas. As palavras bisesdrúxulas não existem. Como que existirá uma tonicidade em uma bisesdrúxula? Somente algumas formas verbais seguidas de pronome oblíquo são bisesdrúxulas. Além de formas verbais com pronome, uma palavra isolada sem o pronome não existe como bisesdrúxula na língua portuguesa. Olhe bem nossos exemplos. Fazíamo-lo. Fazíamo-lo. Última, penúltima, antepenúltima, pré-antepenúltima. Nós temos aqui o acento na pré-antepenúltima por considerarmos o pronome oblíquo como última sílaba. Porque se nós retirarmos fazíamos e trouxermos de volta a letra S na conjugação correta do tempo verbal e modo, aí fazíamos, não temos mais o lo como última sílaba, mas como verbo seguido de pronome, fazíamo-lo, eu tenho uma bisesdrúxula. Outro exemplo, amávamo-la. Amávamo-la. Última, penúltima, antepenúltima, pré-antepenúltima. Portanto, a ocorrência de bisesdrúxulas tem que ser nas formas verbais seguidas de pronomes oblíquos. Nas palavras sem ser, neste caso, não existe bisesdrúxula na língua portuguesa. Certinho? Uma observação de grande importância e um ponto garantido no caso de cair na sua prova do seu concurso. Vamos seguir adiante? Olhe bem, a separação silábica. Dentro da fonologia, nós já estudamos a questão do ditongo, do tritongo, do encontro consonantal, do dígrafo vocálico, do dígrafo consonantal, o encontro consonantal perfeito e imperfeito, isso tudo já foi conteúdo trabalhado. Vamos agora ver como fica a questão da sílaba, da divisão silábica que tem caído em muitas provas de concurso. A separação de sílabas é feita pela soletração. Quando há consoante interna não seguida de vogal, olha o que é uma consoante interna. A palavra junto eu tenho 2 consoantes internas, o P e o T. O P não é seguido de vogal, então esta consoante pertence à sílaba anterior. Se a consoante recebeu a companhia de uma vogal, ela vai ter a própria sílaba dela, ela não fica na sílaba anterior. Rapto, no caso, nós temos um encontro consonantal imperfeito. Por que imperfeito? Em sílabas diferentes. Tungstênio. O N não tem vogal para acompanhar, o G não tem vogal, o S não tem vogal. Então, eles ficam onde? Na sílaba anterior. O T conseguiu uma vogal para fazer o seu par numa sílaba, para dar estrutura à sílaba. Então, o T, ele se separa, ele desagrega das demais consoantes. Então, em tungstênio, nós temos o encontro, o quê? Consonantal perfeito. Aqui, o S e o T, temos o encontro consonantal imperfeito. Por que encontro consonantal? Sequência de consoantes onde todas são pronunciadas. O que era mesmo dígrafo quando eu tenho 2 letras e um som. 2 letras e um som. Certinho? Olha os exemplos de dígrafos aqui, alguns deles, porque neste caso não entra o LH, o CH, o NH. Vamos ver como fica a divisão dos dígrafos consonantais. Separam-se os dígrafos RR
duas letras, um som. SS, duas letras, um som. SC, S cedilha, XC. Todos duas letras, um som. Exemplo, passageiro. Aí vem aquele jeito que a tia ensinou na escola. Os dois R juntos brigam, então separam. Os dois S juntos brigam, então separa. A ideia é essa mesmo, tá? Passageiro. Eu tenho uma consoante que não é seguida de vogal e ela fica onde pertence à sílaba anterior. Vejam como a regra funciona realmente. Passageiro. O que eu tenho aqui também? Se eu separei as duas, eu tenho um encontro consonantal imperfeito? Não, por quê? Porque eu tenho um som só para elas duas. Para ser o encontro consonantal imperfeito, eu tenho que pronunciar rapto, tungstênio, passageiro. Você não fala passageiro. Passageiro é como se fosse um eco para a próxima. Nascer. Olha a separação do S com o C. Florescer. Olha a separação do dígrafo SC. Então, dígrafos, com exceção daqueles que são acompanhados por H, não ficam juntos na mesma sílaba. O LH, CH e NH ficam, sim, juntos na mesma sílaba. Certinho? Vamos adiante? Separam-se os fonemas vocálicos que formam hiato. Por isso ele é hiato. Porque eu tenho uma vogal e outra vogal. É uma vogal seguida de outra. Duas vogais juntas é a história do brigar. Não podem ficar juntas na mesma sílaba porque brigam. Qual é o grande dilema do candidato? Achar que todo hiato é acentuado. Não, nós veremos todas as regras de quando o hiato é acentuado e quando ele não pode ser acentuado. Saúde. Nós temos aqui vogal A, vogal U, com um acento gráfico e tônico, o U, a vogal sozinha acentuada. Caatinga. Vogal A, não podem ficar juntas na mesma sílaba, elas se separam. Caatinga. O que eu tenho aqui? A tonicidade está em tim. Paroxítona não acentuada terminada em A. E aqui nós temos o hiato. Só que esse hiato não carrega o acento gráfico e não carrega na palavra o acento tônico. Certo? Seguindo, outra observação. Se os fonemas são semivogais, formando ditongo ou tritongo, não podem ser separados da vogal em que se apoiam. Mas tem já um estudo da linguística que diz que se for uma paroxítona terminada em ditongo crescente, podemos transformar o ditongo em hiato e ela se torna uma proparoxítona. Veremos isso adiante. Olha os exemplos aqui de não separar o ditongo. Vai dar D, ditongo decrescente. Iguais, semivogal, vogal, semivogal. Tritongo não se separa, eles se mantêm unidos, certinho? Vamos adiante? Vocábulos como glória, série, tênue. O que nós temos aqui? Glória, série, tênue. Nós temos aqui paroxítona acentuada, terminada em ditongo, paroxítona acentuada, terminada em ditongo, paroxítona acentuada, terminada em ditongo. Aí entra o meu caso, glória, ditongo, crescente. Série, ditongo, crescente. Tênue, ditongo, crescente. Eles estão vindo e apresentando essas palavras como glória, série, tênue. Se eu divido em 3 sílabas e essa palavra se torna trissílaba, olhe bem, última, penúltima, antepenúltima, eu passo a ter um hiato e uma proparoxítona. Professora, que loucura, eu passei a vida inteira aprendendo que é paroxítona terminada em ditongo. Quem inventou isso? Os estudiosos da linguística, da fonologia, juntamente com a fonética, certo? Olhem bem como fica aqui a explicação. Classificam-se como ditongos e como hiatos. Como ditongos são palavras paroxítonas, como hiatos são palavras proparoxítonas.
a maioria dos gramaticistas prefere classificá-los como paroxítona terminada em ditom. Certinho? Se é novidade para vocês, espero que tenham entendido plenamente. Se não era novidade, simplesmente uma fixação e uma revisão. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.